Oi, gente. Voltamos. Vamos lá, Drica, esperar o pessoal entrar. Cadê? Cadê a turminha? Karina entrou. Tia Lu. Tá melhor a imagem agora, gente? Deixa eu tirar até o... Peraí que eu vou tirar aqui o... Oi, Lu. Oi, Glau. Deixa eu desligar até outro aparelho aqui. Meu 4G tá horrível. Tem que ser o... tem que ser o Wi-Fi mesmo. Eu tava tentando o 4G. Eu vou entrar no modo avião aqui no notebook, peraí. Oi, mama. Tá ótimo. Vamos lá? Tânia, vamos ouvir o que ela tem pra falar? Vai ser legal, hein? Vamos lá, meu papo com ela foi ótimo. Olha, rendeu horas. Tinha que ter sido gravado meu papo com ela. A Drica, ela é professora universitária. Se vocês seguirem ela no Instagram, você vai ver que Pronto. ela é poderosérrima, usa uns biquínis maravilhosos. Eu já tinha perguntado para ela onde ela compra as roupas dela, porque para mim eu tinha dificuldade. Aí também não sei se eu posso perguntar tudo para ela, porque ela falou que as coisas que eu pergunto errado. Eu nem sei mais o que eu posso perguntar, o que eu não posso. Mas enfim, eu tinha perguntado, lembra que eu tinha perguntado uma vez para você? Aonde que você Aham, aham. comprava? Aí, aí eu já tinha perguntado uma vez já de roupa, porque ela usa cada roupa bafo, né? A roupa dela é tudo bafo. Aí uma vez eu cheguei a perguntar, tal, não sei o quê, porque a roupa dela é tudo babado, assim, ela realmente é referência. Mas acho que tem alguma coisa relacionada à moda o teu trabalho, não é? Suas aulas? É, eu sou professora em cursos, em faculdade, né? Em cursos de moda, publicidade e produção multimídia. Design e todas, na verdade, as minhas disciplinas, elas têm a ver com questões visuais, porque eu dou aula de história da arte e cultura brasileira, estética, plástica, tudo que tem a ver com questões visuais. Mas dentro do curso de moda eu dou produção de desfile e estudo de tendências. Ela já, se você lembra, olha para a cara dela e já lembra dela, ela já na televisão vai direto, ela já foi na escola de samba lá, né? Ela dá nota lá Fui de fantasia, não é? Foi jurada do Carnaval do jurada Rio do de Janeiro. Isso. carnaval, ela é demais, gente. Ela é um escândalo, essa mulher. Então, aí, fala pra gente, então, essa parte aí que você Não, eu tô me sentindo. Fala. Não, Você falou, fala. desculpa. Fala você, não, é você que tá Não, falando mesmo. eu tô falando que eu tô me sentindo culpada, porque eu falei, ficou traumatizada, que eu falei pra você que você tinha falado errado. O que acontece? O que acontece é que, assim, a gente que fala muito sobre esse assunto, né, sobre essa questão de pressão estética e gordofobia, que são coisas completamente diferentes, né? Na verdade, elas seguem o mesmo caminho, mas são coisas diferentes. A gente fica muito querendo policiar o jeito das pessoas falarem. Mas Você tem que acaba virando a ensinar. chata do rolê, sabe? Não, mas se Você vira você a não chata do ensinar a gente, rolê. quem é que vai ensinar? Tem que ensinar, sim. Você fica muito chata, mas assim, por outro lado, eu entendo que esse policiar as pessoas faz com que muitas coisas mudem e que mudem para melhor e que façam as pessoas que são atingidas por isso terem uma vida um pouquinho menos difícil, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que hoje o primordial para a gente tem alguns pontos, mas primeiro normatizar a palavra gorda, porque todo mundo tem um pouco de receio de como tratar. Gordinha, fofinha,
forte. As pessoas inventam várias palavras para não falar gorda. Largos, tem os ossos largos. Nossa, como você tem o rosto bonito. Essa é a máxima, né? Que rosto lindo, tu não tem vontade de ficar bonita? Eu não entendo, né? Você não tem isso aí é diário, né? Desde que eu era criança, então não tem... E todas, eu acho, a maioria das pessoas gordas. Porque, assim, a palavra gorda, ela sempre... Apesar de ser uma característica física, estão somente isso, pessoas magras, pessoas gordas, altas e baixas. É assim que a gente aprende na escola. Mas a palavra gorda sempre foi uma referência de xingamento. Então, se você queria ofender a outra pessoa, chama ela de gorda. Muitas pessoas, por exemplo, se você estiver na rua e alguém falar que, para quando o teu neném? E você fala, nossa, tá me chamando de gorda? É como se a pessoa tivesse te xingando de qualquer nome absurdo. Então, essa palavra, se ela for dita de uma forma um pouquinho mais natural, seria um ganho absurdo para a nossa vida, porque ela tira o patamar de xingamento e passa a ser apenas uma característica física, que só que como a vida inteira, né? Se você fizer... A gente tem um pouco tempo, né? E eu vou tentar resumir... Acabei de entrar. Agora nós temos. Eu vou tentar resumir, porque assim, a gente passa muito pela história da beleza. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, mas no Renascimento, bonito era ser mais cheinha. Mas não sei onde. Então, existe uma história da beleza, né? Desde que o mundo é mundo, desde do primata, né? Que lá mesmo, a primeira figura gorda que surge no Homem das Cavernas, né? Então, eles têm uma escultura que é muito famosa, e essa escultura é de uma mulher gorda, que, óbvio, dentro daquela circunstância deles, ela, por ter gordura corporal, era a melhor parideira. E aí, por parir com mais facilidade e não morrerem tão fácil como muitas morriam quando eram muito menores, né? A relação de beleza estava diretamente ligada à questão do corpo opulento, né? Gordo, com barriga, com um peito grande, porque essa mulher amamentava melhor, tinha a reserva de gordura dela, esquentava ela melhor, e então, como vivia numa situação de caverna, né? Enfim, sem nenhum tipo de recurso, essa mulher sobrevivia mais. Então, durante muito tempo, essa mulher foi considerada bonita, e isso acaba indo muito para os povos, pulando um pouco, né? Acaba indo muito para os povos africanos, que também tem essa relação da mulher ter um quadril maior. Então, se a gente for fazer um estudo, né, de como que as coisas foram acontecendo, a gente vê alguns períodos, alguns processos de mudança, por exemplo, de Grécia para Roma. Grécia é quem disse pra gente como é ser bonito. O ideal de beleza grego é o ideal de beleza seguido até hoje, como sendo aquela referência de corpos femininos e masculinos os mais bonitos que são. E se eu disser para você que a gente fala? É uma questão cultural, mas também esbarra numa questão médica. É aquilo que a gente conversou. Sim. Se a gente parar para pensar que tudo que a gente aprendeu de que é bonito ou que é feio, ou que a gente fala de gosto, eu não me relaciono com uma mulher gorda por questão de gosto. Todos os nossos gostos, pensem a vocês, né? Tudo que é no meu gosto foi imposto de alguma forma. Alguém me ensinou a ter esse gosto. E então, a gente vive numa sociedade atualmente que diz que a mulher precisa, viu? Porque não, é muito diferente a relação homem e mulher. Mulheres aceitam homens gordos com muito mais facilidade do que o inverso. O homem, ele usa isso para de alguma forma,
justamente por ser xingamento, né? Ele fica o tempo inteiro falando para a mulher que se ela engordar, ele vai largar dela, que se ela ficar, que ela tá gorda, que ela tá isso, que ela tá aquilo, como uma maneira de ofender. E isso é uma forma das mais cruéis que tem, porque eu entendo que realmente as mulheres se sentem ofendidas, porque elas não acham bonito, porque ensinaram isso para elas que não é bonito. Eu tento, quanto professora, ensinar aos meus alunos que eu posso ver beleza onde eu quiser ver beleza. Mas não é a realidade de todo mundo. Ensinam que é feio e ensinam que é doente. Depois nós vamos falar sobre exatamente. Isso. Ensinam que é uma doença também. Sim. Durante muito tempo, por exemplo, a homossexualidade foi tratada, homossexualismo como doença, né? Todo ismo que é doença, e hoje em dia eles conseguiram homossexualidade. Durante muito tempo, muitas formas de corpos diferentes foram tratadas como doença. E não é diferente com o corpo gordo. O que acontece é que nós usamos para ver que uma pessoa é gorda, para você saber que eu sou gorda, você olha e me vê gorda, muito bem. Mas existem algumas pessoas que têm uma imagem magra e tem um IMC, que é o índice que é usado para calcular se eu sou ou não obeso, com esse nome, né, da doença, obesidade, que eu nem gosto, mas enfim. Que calcula, né, é o IMC. O IMC é um índice de 1832. Se eu for imaginar que eu uso o mesmo índice, que é usado o mesmo índice até hoje, para dizer quem é obeso, então você pega um atleta como, sei lá, o Anderson Silva, ou qualquer outro atleta, o Anderson Silva porque é famoso, e você olha para ele e ele tem aquele corpo que todo mundo acha incrível, né, forte, saudável, aparentemente, e o IMC dele é mais do que 3. Ele é obeso mórbido, no índice de massa corpórea, que a medicina coloca como sendo o controlador, né, de ser ou não obeso. Então essas discussões, elas são tão amplas, né? Elas são tão maiores do que a gente está discutindo aqui, mas que quando chega num ponto onde a gente é discriminado, excluído, não tem acesso às coisas básicas que todos os magros têm, é onde a gente começa a brigar. E a gordofobia, ela não é você não gostar de gente gorda, é você negar o acesso à vida comum para pessoas gordas. Então, eu não posso ir num médico porque a maca não aguenta o meu peso. Eu não tenho direito a tratamento se eu estou doente. Por que então eu não tenho direito a ser tratada como tal? Se as pessoas dizem, você é gordo, vai para academia. O aparelho da academia não aguenta o meu peso. Ou o ambiente da academia é altamente gordofóbico, porque as pessoas, elas ridicularizam o corpo gordo. Elas acham graça, como se fosse, sei lá, um palhaço no circo. E, no entanto, tudo isso gera um problema muito maior, que é a questão psicológica, que muitas mulheres enfrentam, e homens também, e principalmente numa idade onde a gente ainda está se firmando, porque hoje, eu com quase 50 anos, eu estou muito feliz. Mas eu não fui assim o tempo inteiro, e não sou também assim todos os dias da minha vida. Porque do mesmo jeito que as magras se olham no espelho, hoje eu não tô tão bonita, eu também me olho no espelho e também não me acho que tô tão bonita. Mas eu já aprendi a, antes de qualquer coisa, me admirar como mulher, e aí sim você tem condição de começar a se ver bonita. Mesmo que os outros não vejam, hoje, a minha mente me diz que quem não me aceita, o problema não está em mim, mas está em quem não me aceita. E acabou. Então, eu não tenho mais uma série de coisas que eu tinha antes, mas eu tenho uma história que podia ter mudado a minha vida em muitos aspectos. Vocês, às vezes, têm um filho e ele está um pouco acima do peso, e aí você fica lá.
Você tá gordo, você tá horrível, você tá isso, você tá aquilo. Você não vai arrumar namorada, você não vai casar, você vai não sei o quê. Você não fala pra ele, olha, porque para ser um pouquinho mais saudável, meu querido, vamos comer um pouquinho melhor? Não. As pessoas, elas só falam da questão estética. E elas escondem o preconceito delas através disso, de dizer pra mim que se preocupa com a saúde. Quando, se eu estou preocupada com a saúde de uma pessoa gorda, eu tenho que estar preocupado com a saúde de uma pessoa que bebe, feito uma louca nas reuniõezinhas dos grupos. Eu tenho que estar preocupada com que fuma. Eu tenho que estar preocupada. Por que que a primeira coisa que quando você fica doente e você emagrece 2, 3 quilos, doente, a primeira coisa que a pessoa fala, mas pelo menos emagreceu, né? Teve um lado bom. Emagreceu, teve um lado bom. Ou seja, você está preocupado com a saúde dessa pessoa ou você está preocupado que ela pelo menos emagreceu? Então, sempre é assim. O assunto é sempre o visual e não a saúde. E aí, quando eu e você chegarmos num médico, eu sou a doente, você não. Eu sou doente porque o meu corpo é gordo. Ponto final. Olha, e aí você vem no médico. Isso. E aí o sintoma da minha doença é a minha aparência. Então eu entro no médico, no dentista, você precisa emagrecer um pouco. Você já pensou em fazer bariátrica? No dentista. Aí eu entro sei lá, em qualquer médico, com qualquer coisa. Eu vou no oftalmo, já falam sobre isso, jura por Deus? Não. Qualquer coisa, qualquer médico. E aí, aqueles que teoricamente teriam essa liberdade para falar, por exemplo, como eu já te contei, né? De ginecologista, que fala, não vai engravidar, não vai me engravidar, hein, Adriana? Porque se você engravidar, eu vou ter que induzir um aborto, porque eu não faço parto em mulher gorda. E é isso aí. Enorme, você me cortou, você ficou brava comigo. Eu te cortei porque você. Eu estava enorme e a médica chegou para mim e falou assim, você nem pense em engravidar sem antes de emagrecer 30 quilos pelo menos. Ela falou assim para mim. Eu tenho uma outra história, que é uma história muito pior, eu acho, que é essa da minha, de falar que ia fazer um aborto, que tipo, eu tive, sei lá, uns 20 e poucos anos, e aí o médico falou, você é virgem, né? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, ele olhou e tipo, você tá brincando? Não? Uhum. O que ele... Eu não... Enfim. Ginecologista, não? Podemos falar os nomes para dar treta? Não, não é ginecologista, ficar... Mas não é ginecologista? Ginecologista de Santos. Mas tá. Ele falou isso. Famosinho. Então, é assim, se eu não tenho uma estrutura, porque aí eu preciso dizer para vocês, se vocês têm filhos gordos, por favor, minha gente, sejam mais empáticos com eles. Eu sei que vocês querem evitar que eles passem por coisas parecidas com essa. Eu sei que vocês querem evitar que eles fiquem doentes mais pra frente. Uma série de coisas que vocês querem, mas assim, vocês precisam cuidar da saúde mental dessas crianças. Porque se você não cuida da sua saúde mental, não é dessas crianças, hein? Nossa, todos nós. A saúde mental, ela é tão fundamental quanto a saúde corporal. E a saúde mental faz com que você tenha ou não muitas doenças relacionadas ao corpo. Porque quando você está bem, quando você está cuidando da sua saúde mental, até se você quiser fazer uma dieta e emagrecer, ótimo, emagreça. Mas você não precisa esperar essa dieta funcionar para você se sentir feliz, para você se sentir bem. Você não é só a sua imagem. Se você não gosta da tua imagem no espelho, você não é só isso. Você é tão mais do que isso. É impossível que só enxergue a tua barriga. As pessoas, elas só enxergam a barriga. Elas só enxergam a celulite, elas só enxergam a estria. E se elas enxergassem tudo isso como um processo que é tão natural e que todo mundo passa, né? Elas teriam muito mais condição. Que é assim, por exemplo, o corpo gordo não tem... As pessoas acham que todo mundo pode mexer, todo mundo
pode falar, pode tocar. É público, Eu cheguei a ser gorda. Vai, eu não vou falar... Enorme. Pode falar, Vanessa. Enorme. Enorme. Pra mim, eu tava enorme. Aí, eu tava grávida do Vini. Eu tava lá com a mulher tinha falado que eu tinha que perder 30 quilos. Não perdi. Aí, engravidei do Vinícius e engordei. Então, você imagina, né? Você imagina o combo do demônio. Aí, tudo bem. Gente, eu nunca me esqueço. Aí, eu andava na rua, aí eu andava com as pernas abertas ainda, né? Porque, gente, não dava pra andar. Uma criança dentro lá, eu lembro que aí a Drica me falou que acontece isso aí com ela. Tinha gente que parava na rua, e falava assim, nossa, eu já fiquei desse tamanho. Eu nunca me esqueço disso. Eu falei, ai, gente, eu não sabia o que falar. Sabe quando você não sabe o que falar? Aí ela assim, mas você vai fazer regime depois que você tiver esse bebê, né? Aí eu vou, né? Tipo, eu vou falar o quê pra mulher? Ela falou, porque, olha, esse nenê você tem que emagrecer. Eu, tá bom. Tipo, aí depois outra pessoa chegava e falava assim, nossa, gente, mas você tá gigante. Você tá de quanto tempo? Tá pra nascer já? Porque você tá muito grande. Gente, as pessoas me paravam na rua pra falar como eu tô gorda. Eu falei, gente, mas será que a pessoa não sabe que eu sei que eu tô gorda? Gente, dá vontade de pegar uma placa e colocar, eu sei que eu estou gorda. Eu tinha vontade de fazer isso. Eu falei, gente, eu tô sabendo, eu tô ligada que eu tô gorda já tô sabendo. Mas as pessoas chegavam e tinha pessoas que eu não conhecia. Eu era parada na rua. Por desconhecidos. Por desconhecidos. Eu falei, gente, o que é isso? Que absurdo isso. Gente que eu não conheço. Vinha pra mim e falava, nossa, você vai fazer um regime, hein? Eu falei, quem é você no rolê? Você tem a noção do quanto que isso pode ser muito ruim para uma pessoa? Porque a gente está falando de mulheres esclarecidas e etc, etc. Mas você pega uma pessoa, você pega um adolescente, você pega qualquer pessoa que não esteja tão bem emocionalmente falando, isso destrói. Isso muda a história da vida. Sabe o que é mudar a história de uma vida? Eu estava me sentindo... Sim, horrível. Eu imagino, porque se você era magra antes, é mais difícil. Pô, aí vem, a pessoa já chega, já te joga, né? Ai, não fala nada, não fala por mim, não fala nada. Aí, por isso que eu te falo, e a gente ia falar da questão de saúde, aí o meu médico, né, que me atendeu, ele falou, não tem nada a ver, vamos só fazer uns exames a mais. Gente, meu exame de sangue, perfeito, sempre foi, sempre será, se Deus quiser. E aí, eu conheço tantas magras, será que tá aqui deixa eu ver, ela não tá aqui. A Valéria, por exemplo, a Valéria é magra. Magra sempre foi. Aí, ela... O exame de sangue dela lá tem que fazer direto, porque ela tem altos problemas lá de exame de sangue, né? Não sei se ela tá aí. Ela, o filho dela, que é magrinho também, tem que fazer um monte de exame de sangue. Quer dizer, a gordura nem sempre é relacionada com a doença, sabe? Eu sou exemplo disso. A minha mãe, o exame de sangue dela perfeito, sempre foi. Exame de sangue da minha mãe perfeitinho. Sempre foi. Então, quer dizer, uma coisa não está ligada à outra. Eu não vejo que seja relacionada à outra, realmente. Tá? Então, eu acho que existe uma individualidade, né, Vanessa? O problema é que nós vamos num médico, eu e você. Tem médico que vai tratar nós duas da mesma forma. Não vai pegar nossos exames, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai dar o mesmo remédio para mim e para você. Isso acontecia... Você lembra aquela época que tinha aqueles médicos incríveis que emagrecia todo mundo? Que não precisamos citar o nome deles, porque eles são bem famosos. E eles emagreciam todo mundo e eles davam um veneninho, que a gente chamava de veneninho, que era igual para mim e para você. E a gente ficava louca. E não tem problema, porque aquilo não faz mal. Faz mal é ser gordo. Não, faz mal é não estar dentro do padrão que as pessoas acham. Só que aqueles remédios mataram muita gente, deixaram muita gente com problema de tireoide, deixaram muita gente com vários tipos de problemas, de compulsão alimentar. Mas não tem problema, porque é melhor tomar uma bombinha e ficar magra
e ficar com a saúde toda ferrada do que você ter um corpo de aparência gorda. E isso, como eu falo, está totalmente relacionado à história da beleza e o machismo. Porque, infelizmente, gente, a mulher sempre foi um objeto para desfilar. E muitos homens gostam de mulheres gordas, mas eles não assumem uma mulher gorda. Eles não saem na rua como uma mulher gorda. Eles querem namorar elas escondido. Eles não querem dar mão para elas na rua. E eles casam com as magras e saem com as gordas. Muitos, não é um. O César aqui falou que homens gordos encaram preconceito também na sociedade. É um homem aqui falando. Sim, não acho que não, mas eu só acho que é menor, porque nós, mulheres, ainda somos, ainda aceitamos muito mais o homem gordo do que o inverso. Então, não que não sofra, porque sofre sim, mas ainda tem a mulher sofre o tempo inteiro, né? As pessoas chegam em mim na rua, as pessoas me param. Outro dia eu cheguei no elevador, e tinha uma senhora no elevador. Eu entrei no elevador e vinha vindo um cara e ele falou assim, esqueci meu celular no carro, pode ir, né? Aí ela virou e falou assim, ele não quis vir porque ele ficou com medo. Aí eu falei, medo do quê? Eu falei. E aí ela falou assim, do elevador cair. Falou pra mim. Do peso. E aí eu falei, cair por quê? Né? A senhora ela falou, tem menos noção, assim, né? Ai, gente. Medo do quê? Não, cair por quê? Eu falei pra ela. Porque eu já sabia o que era, mas eu dou corda. Eu falei, por quê? Ela falou assim, por causa do seu peso. Por causa do seu peso. Aí eu falei assim, mas pode ser que ele não quis entrar por causa da senhora. Eu falei pra ela. Ela ficou muito brava. Ela me mandou ler um livro dos espíritos do André Luiz. André, não sei, desculpem. Mas me mandou ler, falou pra mim que eu era uma sem educação. E aí, o que acontece? Nós viramos o sem educação, nós que somos o alvo. E depois é mimimi, é isso, é aquilo. As pessoas não vivem. Quando você não vivencia, a minha humilde opinião diz o seguinte, cale-se e aprenda se você não vivenciou aquilo. Porque eu fico o tempo inteiro tentando aprender muitas coisas com relação a outras opressões que outras pessoas sofrem e que eu não sofro. Porque apesar de ser gorda, eu sou branca, eu estudei, eu fiz faculdade, eu tenho outros privilégios. Fala? A Leda tá falando, ainda colocou o André Luiz no meio. Botou, mandou eu ler. Eu tenho alguns privilégios que eu sei que outras não têm. E a gente também tem, a gente consegue entender, por exemplo, que você que tá 10 quilos acima do teu peso, você continua pegando o ônibus, você continua indo no avião, você continua sendo recebida no hospital, numa maca, você tem cadeira de roda para te atender, você tem poltrona no ônibus, você continua com os teus privilégios de uma mulher que está um pouco acima do peso, mas que não é uma mulher que está de verdade gorda. Mas eu não acho roupa. Gente, assim, hoje em dia, e aí como eu posso dizer também... Você tem, mas é muito mais caro. Gente, se eu compro uma roupa para minha filhinha que acabou de nascer e pago R$200 num vestidinho, eu não quero comprar uma roupa para mim, né? Nós também pagamos caro. Existe moda plus size, uma outra coisa que é importante a gente falar, né? Porque uma mulher, ela não é plus size. Plus size é o tipo de moda. É uma referência relacionada à moda. Então, a moda plus size. A mulher é gorda, ponto final. Gostando ou não gostando. Se vocês quiserem fazer uma escala, né? Gordas, gordinhas, sei lá, vocês podem até fazer isso. Gordinha. As ofende mesmo, né? Se ofende menos. Pra mim, assim, eu acho que gorda é a palavra.
Para mim. Gorda é gorda. Mas por quê? Porque, como eu estou lhe falando, eu tenho um processo de vida aí de gorda de nascença, praticamente. Eu não engordei. E outra coisa que também é importante, porque as pessoas, por exemplo, não é possível que ela é feliz gorda. Não é possível, porque quando eu tive meu filho, eu ficava jogada, porque eu fiquei enorme, eu não conseguia calçar o sapato. Eu calço o meu sapato, tá? Para vocês, só para saber. Eu faço tudo que você faz também, porque eu sou gorda desde sempre. E eu nunca foi um impedimento. O meu exame, por exemplo, de colesterol, meu médico disse que é ridículo o meu exame, parece de gente que toma remédio, que é perfeito. E eu tenho outras pessoas que são magras e que estão todas cheias de doença. Óbvio, porque cada corpo é um, cada organismo é um. Então não dá mais pra gente aceitar ser medido por IMC. E mesmo assim, se for medido por IMC, que a gente entenda que o sedentarismo mata muito mais do que a obesidade. Tá cheio de magro aqui, olhando pra mim, agora que não faz nada da vida em termos de... Tem gente que acha também que o gordo é gordo porque quer. Gordo é visto como preguiçoso. Posso falar, Vanessa? Gordo é visto como... A imagem. Tem vários preguiçoso, porco, tudo que você puder imaginar de palavras. Não é só isso. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei quantos anos você tem, mas assim... 47. Quantos? 47. Então, igual eu. Então você viu, por exemplo, quando você viu na televisão mulher gorda ser tratada com normalidade, sem ser esculhambada nos filmes dos Trapalhões, ou sem ser uma qualquer, que sempre quer emagrecer, daí ela fica feliz quando ela emagrece, aí fica todo mundo esperando a transformação dela, e aí agora sim ela vai ser feliz. Não beijam na boca, não uma série de coisas. Por quê? Porque não é normal, não é normalizado, vamos dizer assim. Então, esses dias, a gente vibrou muito com uma conquista que foi a primeira vez que um videoclipe foi de samba do filho do Arlindo Cruz, o Arlindinho Cruz. Ele lançou um videoclipe que a protagonista é uma mulher gorda e na música não fala isso. Não fala gordinha gostosa, gordelícia sei lá das quantas. Não erotiza também o corpo, fetichiza o corpo da mulher gorda. Ele simplesmente usou ela como uma mulher, ponto final. E pra gente é uma vitória, porque a vida inteira a gente se viu de uma outra maneira. Legal. Ou era... e aí, representatividade importa? Putz, como muito importa? Lógico, eu não tive nenhuma referência gorda na minha vida, a não ser essas gordas aí que eu tô te falando. Não tem boneca. Verdade, não tem boneca. Nada, gorda. Não existe, mas mesmo até existe uma mais fofinha, outra mais cheinha lá, mas assim, a Barbie, que é uma referência, tipo, tudo que você quer ser, é o slogan, né? Tudo que você quer ser, a Barbie é a grande referência, magra, esquálida, inclusive. E na moda, isso também é uma outra coisa que para mim também é complexa. Quando eu chego na sala de aula do curso de moda e vem uma mulher gorda para ser professora de moda, eu já tive problema da mãe falar: aquela mulher é professora do curso de moda? Você entendeu? Nossa. A minha capacidade é colocada à prova. Eu tenho que ficar sempre tentando provar para todo mundo que eu sou capaz, mais do que alguém, mais do que você que é magra, mais do que a outra, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então é muito cansativo, é muito ruim. E aí, para mim, assim, o maior problema atual é ver minhas alunas passando por isso, meninas novas, bonitas, cheias de vida pela frente e que já estão sendo infestadas, sabe? Do preconceito que existe em cima do corpo gordo, que elas vão lutar contra isso a vida inteirinha e vão ser muito infelizes. E eu fico muito triste por causa disso. Né? Mas é uma missão, mas eu acho que a gente já caminhou bastante. Não acha que a gente já caminhou bastante? Já é uma vitória? Nossa. Eu acho que a gente já caminhou bastante. Eu tenho visto em vários videoclipes, eu acho que... Mas de forma erotizada, é verdade. Mas em campanha... Ou é não tem bastante campanha agora com
Agora tem a Beleza Real da Dove, que é uma gordinha. Como é uma gorda que vocês acham que é aceitável? É aquela gorda que não é gorda, ela é curving, que a gente chama de curving dentro da moda, que é o seguinte, é uma mulher que tem um quadril mais largo e um pouco mais de seio, e ela não cabe no 44, porque eles mudaram a modelagem, né? Ela não cabe no 44, mas ela também não usa 50. Então ela tá nesse nimbo, que não é nem gorda nem magra, ela tá nesse meio. Ela é aceita. Nem em roupas, nem modelos para roupa plus size. Gordo, né? Tem Isso. Até para ser gordo, é o que você tinha me falado. Eu sou gorda para ser gorda, sabia? A pessoa é gorda para ser gorda. Tem pessoas que são gays demais para ser gays, porque se é afeminado, o povo não quer. Se é negro, muito de pele escura. É o que você falou para mim. Tem limite. É muito negro, pra louco, você ser sabe? Gay, e para ser gorda também. Gente, é muito louco esse negócio de preconceito. Bom, Dri, eu acho que o nosso papo rendeu, acho que já foi legal, acho que a gente vai deixar aqui tudo muito salvo aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer para essa mulher empoderada? O que vocês acham? Ó, tem o clipe da Jennifer. Eu tô tentando ler, mas não... O clipe da Jennifer. Olha, eu vi um filme, você acha que tem a ver? Aquele filme que a mãe sempre foi Miss, e a filha dela é gorda, e ela se candidata, acho que é Dumpling o nome do filme. Todos esses filmes, pra gente, são filmes que não são tão... Não são referências? Por exemplo, então, o amor é... Sabe aquele que a menina... Que o cara vê... Isso, aquele... Aquele é o melhor? Que ela pula na piscina e todas as criancinhas voam. Você é uma menina de 14 anos, vai no cinema, acontece essa cena. Quando acende a luz, todo mundo olha pra você e ri da tua cara. E as pessoas não se colocam no lugar de uma pessoa dessa? E as pessoas o amor é cego. Não tem como... Não tem graça nenhuma. Você acha que não tem nada assim, a como ver? não tem graça... algum filme pro pessoal aí, pra ver se... Eu acho que, assim, a melhor coisa pra... eu acho que existem muitas pessoas sérias falando sobre o assunto. E como eu falei muito pra você isso, eu queria muito que as pessoas entendessem que ninguém tá mandando você ser gordo e ninguém tá dizendo que é ou não saudável, ninguém tá dizendo nada. Eu só estou dizendo que você tem que se amar antes de qualquer coisa e se admirar antes de qualquer coisa e que existe beleza em todos os corpos e que se as pessoas não te aceitam como você é, o problema tá nas pessoas e não em você, porque eu aceito todas as pessoas do mundo. Eu acho que passar por uma opressão me fez, e aí por isso eu fico pensando, talvez tenha sido porque eu tinha que passar por isso, sei lá, me fez também ser uma pessoa melhor com relação ao meu olhar para o outro, né? Mas eu também não sou a pessoa mais correta do mundo. E eu também, muitas vezes, eu digo, gordo vive de dieta. A gente adora uma dieta também. E a gente faz, por quê? Porque a gente sabe que comer melhor é muito melhor. Porque quando eu como óleo, eu tô danificando a minha artéria. E não significa que uma pessoa magra não faça a mesma coisa. Nossa, entendeu? Todos nós fazer dieta, todos nós. Não é porque eu quero emagrecer, nossa, mas você precisa, hein? Não é você precisa, todos nós precisamos, né? Mãe Miss, cara, Mãe Miss é o filme que eu falei? Não, né? Não é Dumpling o nome do filme? Eu acho que é Dumpling, gente. O nome do filme. Não é, o Drica? Eu não sei, já tem umas séries muito legais que tem protagonistas gordas, não fora desse contexto, porque o que a gente quer é que saia do contexto, né? Da erotização, que pra gente é o pior, né? Mas eu queria que as pessoas refletissem sobre o tema primeiro. A gente está no estágio 1, entendeu? A gente está no estágio 1, na fase 1. Depois nós vamos na fase 2. Aí, ó. Entrou a Maiana Salles, falou, Drica linda, sou sua fã. Acabou de entrar. A Maiana é maravilhosa. Você é maravilhosa, Maiana. Já gosto de você também.
É esse, Ivan. Falou que é esse. Então, gente, assistam. A Karina do cinema. A Karina sabe tudo. A Karina sabe tudo, então é esse. Então é esse. Gente, Uhum. assistam, porque para ter um olhar mais empático sobre o tema, eu sugiro esse filme. Vamos assistir, depois vocês comentem o que acharam do filme. Tá? Mas eu sugiro que as pessoas também se façam uma pergunta. O que você tem de gosto hoje, o que você acha bonito hoje, se é a tua opinião ou se de alguma forma alguém colocou lá na tua cabeça. Como televisão, revistas, a tua família, o teu pai falando, tua mãe falando, teus amigos te dizendo que era bonito. Tem muitas pessoas que se seguram com relação àquilo que gosta para não destoar dos outros, sabe? Isso acontece muito entre as crianças, entre os adolescentes. Claro que mega romântico é bom também. A Leda está perguntando que ela está com uma dúvida, que ela ficou com medo porque eu falei que você dá bronca. Eu fiquei com uma dúvida. Se a pessoa usa entre 44 e 46, é errado chamar ela de gordinha? O que seria o certo? Então, a palavra gordinha é que a gente acaba achando que talvez a gente pudesse tirar porque a gente prefere o uso da palavra gorda, mas a gente sabe que isso vai ficar. Uma pessoa que veste 44 e 46, em moda, ela é uma curvy, é uma modelo com curvas. Ela não é considerada... Tu é curvy! Ai, adorei, não sou gorda, eu sou curvy, gente. Mas viu? Não pode falar, tipo, mas aí tu já tá falando, viu? Adorei, não sou gorda. Sou curvy, gente, tá? Então você seria para efeitos da moda, você seria uma curvy, né? Eu sou curvy. Agora... Adorei. Leda, você não é curvy. Desculpa, Leda. A Leda não é... Ela não é? Porque ela não é 44? Não, a Leda não é curvy. Não, ela tá perguntando se ela não é nem magra nem gorda, porque Leda, se ela não é magra e ela não é gorda... Leda, por que não podem chamar ela de gordinha? Não é que não pode, viu, Leda? Pode chamar a pessoa do que ela quiser, só não pode carregar a palavra de uma coisa pejorativa, porque essas palavras, elas ferem. Quando vocês postam uma foto dizendo assim... que você vai comer, por exemplo, no Outback, e você escreve assim, hoje é dia de gordice. Você está atingindo milhões de pessoas porque uma palavra que você diz não é nada. É um mimimi que vão falar. Mimimi é a melhor coisa que inventaram na vida, porque é a hora que a gente tem condição de poder se mostrar, mostrar o quanto que as pessoas são ofendidas por uma série de coisas e o quanto que as pessoas não ligam para isso. Mimimi é aquela coisa que não te atinge, né? É como falo. Então é isso, aquilo que não te atingiu é mimimi. E muitas pessoas, quando eu era no colégio, eu sofria bullying e por isso eu tô com problemas mentais. As pessoas menosprezam, porque elas esquecem que existe dentro de cada um de nós um indivíduo, que é uma pessoa única, que tem um sentimento único, um coração único, uma alma única, e que aquilo que te ofende talvez não ofenda a mim, e vice-versa. A maneira como eu encaro aquilo é que é diferente para as pessoas. A ação pode ser a mesma. Você pode falar para mim, Drica, você é uma gorda. Eu vou falar, sim, uma novidade agora, que essa eu já tô sabendo. E outra menina virar e falar assim, ou para você, Vanessa, você é uma gorda. E você falar, mentira que eu sou gorda, meu Deus. E me ferir de uma certa forma, porque você não sabe o meu... você não sabe as minhas dores. Exatamente. Né? Com certeza, com certeza. Você não sabe a dor do outro. Então, é uma coisa assim, respeito, que eu acho que é o fundamental, e uma mudança de olhar. De parar na rua para falar nada, gente. Ninguém tem o direito de parar ninguém na rua sobre o disfarce de estou cuidando de você, estou cuidando da tua saúde. Porque não está cuidando da tua saúde. Eu não tenho direito de cuidar da tua saúde. Eu não sei do teu sangue, eu não sou médica também. E os médicos também, é questionável essa parte. Então, eu acho que ninguém tem esse direito.
É porque, Vanessa, às vezes também algumas pessoas, por exemplo, por exemplo, não sei você, eu engordo 5 quilos, eu já me sinto um boi. Aí as pessoas acham que porque elas se sentem assim, você também se sente. Então, assim, é aquela velha, é aquele clichêzão que ninguém vai andar, percorrer o meu caminho com o meu sapato. Então, se você não percorre o meu caminho com o meu sapato, fica no seu caminho, no seu sapato, porque eu também Com não vou me certeza. meter no... Eu não estou te E pedindo assim, ajuda, né? Eu não estou falando com você sobre esse eu assunto. escuto muito que as pessoas falam para mim da bariátrica, né? Que essa é o milagre, né? É a bariátrica. E muitas pessoas falam isso para mim, quando eu também tenho uma opinião muito fechada com relação a isso, que eu acho que não é saudável a bariátrica, é um último caso, é uma coisa que você faz porque você precisa de fato, e não é uma coisa por estética, como está sendo feita agora, e todo mundo faz bariátrica, e tem gente que engorda para fazer, e, enfim, né? E as pessoas gostam de vir e falar isso para mim. Eu tenho sempre isso guardado, assim, para responder, né? Parece que eu sempre vou ter uma resposta. E parece que a gente está sempre armado, mas não é isso. É porque, assim, em nenhum momento eu pedi. Alguns amigos meus falam isso, nem vamos falar sobre isso, porque ela não quer ser ajudada. Eu preciso, eu fico, para mim dá vontade até de rir, porque assim, eu não quero ser ajudada, né? Como se eu fosse uma criança de 5 anos, né? E que tivesse algum tipo de problema. E assim, eu sou uma pessoa muito de gente, sabe? Se eu precisar, eu vou realmente pedir uma ajuda. Eu não tenho esse probleminha, não. Mas neste caso, eu tenho muito bem resolvido dentro da minha cabeça. E todas as vezes que eu quis emagrecer, eu fui atrás de emagrecer. E eu sempre quero emagrecer um pouco, porque quando eu tô mais leve, eu tô melhor, mais ágil. E porque, óbvio, eu também não sou uma gordinha Nutella que engordou ontem, eu sou uma gorda raiz, que sou gorda, né, a vida toda. Uhum. Gorda raiz. De modo que eu não sinto saudade do meu vestido de formatura, eu sempre gosto de brincar com isso, porque ele entra em mim até hoje. Então eu não tenho saudade de um passado que já foi, né? E eu não tenho mais como fazer nada daquilo que foi para trás. Então as pessoas guardam aquela roupa que um dia ela vai entrar. Você não vai mais entrar, meu amor. Então assim, joga pro universo e vai para frente, né? Vai viver o que te resta ainda. E feliz, por que não? Porque se eu tenho condição de fazer todas as coisas mais legais do mundo com o meu corpo, por que eu tenho um ódio dele? Né? Tá certo, Então, aceita. Vamos nos aceitar, vamos ser felizes com o que temos. Vamos, eu acho assim, vamos escolher a nossa melhor versão, certo? sim. Nossa melhor versão. A nossa melhor versão. E por que mas e se essa melhor versão sua for magra, tá tudo bem. Só que não vá prejudicar agora, a sua saúde, fazer loucuras por causa de um corpo magro. A melhor versão é magro. Onde está escrito isso? Aonde? Né? Quero que me mostre. Onde está escrito isso, né? Eu nem sei, porque a minha versão magra seria boa, até porque eu nunca fui magra. Mas assim... Você nunca foi. É uma coisa que não passou por você. Eu acho que você nem se reconheceria olhando no espelho. Você é isso, né? Eu acho que existe a natureza. E as pessoas, elas gostam de desafiar a natureza. Inclusive a nossa natureza. Pessoa. Então, eu tenho uma natureza e você tem outra. Então, se eu tenho condição, se eu e você achamos uma rosa bonita e um cacto bonito, nós podemos achar pessoas bonitas de todos os jeitos. Porque nós também somos da natureza. Eu sou da natureza e você também é. E todas as pessoas são. Então, os corpos são diversos, as pessoas são diversas. Então eu não posso dizer que só rosa é bonito, porque existem girassóis, vitórias régias, flores, uma mais linda do que a outra. Eu não posso ficar preso nisso. Meu avô ele sempre dizia, toda mulher tem seus encantos. Eu achava o máximo isso, que ele falava. Gente, eu acho isso também, e eu concordo muito, e eu acho, não tem essa...
a gente tem que ser Sabe linda, por quê? Também linda de qualquer jeito. eu acho que as pessoas têm que entender que você veio com uma carcaça, né? Você veio num formato. E o que eu faço nesse formato, esse formato ficar animado é quem tá dentro. Eu sou eu, e assim, o que na minha cabeça faz de mim uma mulher feliz, empoderada e, como você falou, empoderadíssima e tal, e cheia de coisas também, tudo que faz de mim sou eu. Então, o meu corpo é esse, só que dentro de mim é esse combo. E você é esse combo. é isso. Você não seria Eu venho. Você não seria você Não. se não fosse com essa história e com tudo isso. Drica, foi demais conversar com você, tá? Você nas outras lives que você participe, porque eu acho que você tem muito para agregar, comentando e tudo mais. Então, nós vamos assistir os filmes aqui que a gente comentou, depois a gente vai te seguir aí nas suas redes sociais, que eu acho que você sempre te coloca muito material interessante também, tá? Ah, que bom. Foi demais conversar com você, adorei, tá? Obrigada, então, muito beijo, obrigada. Viu, muito obrigada. Amei, foi muito legal e muito instrutivo. Você segurou o pessoal aqui, ó, a melhor live, a Leda falou. O pessoal gostou. Obrigada, viu, tá? Leda. Gente, um beijo. Curvem, a Leda. Gente, um beijo. Obrigada, viu? Curvem, amei. Curvem. Tchau.